Oi gente, meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Hoje eu vim fazer uma tag literária que eu vi no canal da Paula Alexandra, o Livros e Fuxicos, e é a tag Primavera dos Romances de Época. E se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu sou louca por romance de época, né? Então eu não poderia deixar de fazer essa tag. São 9 perguntas, então 9 livros. A primeira pergunta é: a flor da temporada, a melhor mocinha dos romances de época. E a melhor mocinha pra mim é Lady Georgiana, de Nunca Julgue uma Dama pela Aparência. É assim mesmo? É assim mesmo. Que é da Sarah McLean, da editora Gutenberg. Esse é o 4º livro da série O Clube dos Canalhas. E Lady Georgiana, apesar de ser irmã de um duque, é arruinada aos olhos da sociedade porque ela teve uma filha fora do casamento. E pior, ela se entregou para um rapaz, um jovem cavalariço, né, que não tinha como fazer nada por ela. Mas Lady Georgiana não vai deixar por isso mesmo, né, e vai se vingar da sociedade. Como esse é o 4º livro da série Clube dos Canalhas, eu recomendo bastante que você não leia a sinopse aqui na 4ª capa, se você não quiser saber, né, spoilers grandiosos da série inteira. E ler esse livro depois de ler todos os outros 3 livros da série é muito melhor do que ler apenas ele. Apesar que se você ler apenas ele, você consegue pegar a história de Georgiana. A segunda pergunta é: Os Jardins, um livro com uma cena inesquecível de um casal nos jardins. Isso é uma coisa bem comum nos livros de romance de época, né? As coisas acontecerem nos jardins. Mas para essa pergunta específica, né, nesse momento, eu escolhi 10 Coisas que Eu Amo em Você, da Julia Quinn. Esse é o 3º livro da trilogia Bevelstoke. E esse livro, ele é um pouco bizarro, assim, tipo as justificativas dele, sabe? Porque esse livro vai contar a história da Annabel Winslow, que está noiva do Conde de Newbury. E ela não quer estar noiva dele porque ele já é um velho, horrível, enfim, péssimo. Só que ela precisa aceitar, ou pelo menos precisa não declinar esse noivado, porque ela está com muitos problemas financeiros, né? Ela tem uma família grande, então a família tá quase passando fome, então ela precisa de dinheiro para cuidar da família. Só que aí vem a bizarrice. O Conde de Newbury quer se casar com ela, porque ele precisa de um herdeiro, né? Ele não tem nenhum filho. E ele escolhe a Annabel porque ela tem quadris largos, então ela parece ser muito fértil. Mas enfim, né, a cena nos jardins. A cena nos jardins acontece durante uma festa, né, a primeira festa da Annabel na sociedade. E nessa festa, né, nos jardins dessa festa, ela conhece o sobrinho do Conde de Newbury, que é o Sebastian Grey. Mas a cena no jardim é realmente bonita, eu gostei. A terceira pergunta é: Bem Me Quer, Mal Me Quer, um livro onde o casal ou um dos dois fica indeciso sobre os sentimentos do outro. Isso também é clássico, né? Isso acontece basicamente em todos os livros. Mas para responder a essa pergunta nesse momento, eu escolhi Cilada para um Marquês, da Sarah McLean também. Eita, escolhi uma autora repetida, né? Tudo bem, deixa pra lá, vai ser assim mesmo. Esse é o primeiro livro da série Escândalos e Canalhas. Especificamente pra mim, é o único livro da série que se salva. Gente, eu esqueci de falar, mas as resenhas que eu já fiz dessas séries que eu tô falando, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição e vou tentar deixar também nos cards se couber. Essa série, por exemplo, já tem resenha, né? E eu falo exatamente que eu só gosto basicamente desse livro. Nesse livro especificamente, o casal, os dois na verdade, ficam indecisos sobre os sentimentos um do outro, né? Porque acontece o começo, na verdade, de como eles começam a conviver e a se relacionar é bem engraçado, é bem diferente. Os dois querem fugir de uma festa, mas por motivos diferentes. A Sophie Talbot, que é a personagem principal, ela quer fugir da festa porque ela acaba de passar por uma situação constrangedora, então ela não quer mais conversa com a sociedade, que acha ela desinteressante, que não gosta do jeito dela e da família dela. Então ela quer fugir. E o Marquês de Eversley, o rei, quer fugir da festa porque ele está simplesmente descendo de uma das janelas da casa, né? Enfim, pulando da janela. Então, realmente, coisa boa ele não deve estar fazendo no quarto
de uma das pessoas da casa. E aí eles se encontram, né, no meio dessa coisa fugitiva, né? A Sophie pede carona pra ele. Ele acha que ela tá querendo, na verdade, fazer um plano para que ele se case com ela, né? Então ele tem realmente dúvidas se ela só tá querendo fugir mesmo, ou se tá só querendo uma carona mesmo, né? Então ele não dá essa carona e ela resolve que vai pegar a carona de todo jeito. Eles realmente ficam bem indecisos sobre os sentimentos um do outro e é muito legal o desenvolvimento dessa história. A quarta pergunta é: O Cravo e a Rosa, um livro com um casal brigão. E eu também posso dizer que isso é bem comum nos livros de romance de época, né? Mas para essa oportunidade específica, eu resolvi trazer Uma Noite para se Entregar, da Tessa Dare, que é o primeiro livro da série Spindle Cove. Essa é uma série que eu ainda não falei aqui no canal e eu preciso muito relê-la para poder fazer uma resenha aqui no canal. Eu gosto muito dessa série e esse primeiro livro tem um casal brigão porque vai juntar a Susannah Finch, que é meio que tipo a organizadora de Spindle Cove. Spindle Cove é um local, é uma ilha em que as mulheres que têm algum problema com a sociedade, tipo, que são botadas à margem, sabe, da sociedade, tem algum problema de saúde, não se encaixa direito e tal, elas são levadas para Spindle Cove para desanuviar a mente, né? Então a Susannah Finch meio que cuida de todas essas mulheres e ela vai se juntar com o Victor Bramwell, que é o tenente-coronel do exército britânico, que vai para Spindle Cove com a esperança de que o Lewis Finch, o Sir Lewis Finch, que é o pai da Susannah, possa devolver para ele o comando do exército que ele perdeu. Assim que ele perdeu, na verdade, assim, ele teve que perder porque ele foi baleado no joelho, né? Ele perdeu uma parte dos movimentos, né? Ele não anda 100%, né? Então ele foi mandado para casa, mas ele acha que o Sir Lewis Finch pode devolver o comando dele, pode devolver a vida militar para ele, né? Mas em vez disso ele vai conseguir um título da sociedade. Então esse livro vai ter um casal brigão muito bom, né? Porque os dois têm personalidades ativas, têm personalidades de liderança, né? Os dois têm objetivos bem diferentes e vai ser muito gostoso ver todo o desenvolvimento dessa história. É muito legal Spindle Cove, amo. A quinta pergunta é: Girassol, um mocinho que faça um lindo gesto de amor. E para essa pergunta eu escolhi Uma Noiva para Winterborn, da Lisa Kleypas, que é o segundo livro da série Os Ravenels. Eu não vou contar exatamente o que o Winterborn faz para sua noiva, que é um lindo gesto de amor, né? Mas essa é uma história muito boa. O Winterborn é um cara chamado de Novo Rico, porque essa história se passa quase no final do século XIX, então as coisas estão mudando. Ter um título na sociedade já não é mais assim, na verdade está começando a ser cada vez menos importante, né? Então o fato de o Winterborn ter feito sua fortuna pelo comércio tá começando, né, a ser uma coisa que traz respeito, né? O fato dele ter dinheiro realmente é mais importante do que ele ter ou não título. E aí ele vai se casar com a Ellen Ravenel, que é de uma família aristocrata, e vai dar a ele o que ele precisa para realmente ter um título, mesmo que seja o título da esposa. As coisas pelas quais eles passam nesse livro são muito interessantes. O desenvolvimento, né, do relacionamento deles é muito interessante, porque parece que eles são duas pessoas muito diferentes, mas na verdade eles meio que se complementam. Então é bem interessante ver como, né, eles realmente formam um casal. A sexta pergunta é: O Perfume das Flores, melhor livro de romance de época da sua estante. Gente, como é que eu vou escolher apenas um livro de época melhor de toda a minha estante? Isso é impossível. Para responder essa pergunta, eu escolhi um livro que eu li recentemente e que foi uma das melhores leituras do ano e que é romance de época, mas que consegue ser diferente dos romances de épocas mais comuns porque se passa no Brasil. Então esse romance de época, ele vai ter problemáticas diferentes, né? Ele vai ter personagens com desejos e preocupações diferentes. E eu acho que isso faz com que ele seja, se não
o melhor da minha estante, mas um dos melhores com certeza. Eu tô falando de Livre para Recomeçar, da Paula Alexandra. Tem resenha bem recente aqui no canal. Eu vou deixar tanto aqui nos cards quanto aqui embaixo, na caixa de descrição. Vale muito a pena, recomendo demais a leitura. Como eu disse, é um romance de época com problemáticas diferentes, sabe? Eu poderia ter trazido aqui vários outros romances de época que se passam na sociedade inglesa, com a aristocracia inglesa, né? Com mulheres tentando ser diferentes do que a sociedade diz que elas sejam. E esses livros realmente são muito bons. Mas esse aqui se torna melhor por trazer uma coisa diferenciada, né? Por trazer um momento diferenciado, um país diferenciado, uma sociedade diferenciada. Aqui também a sociedade como um todo preza mais pela imagem que se quer passar, né? Não exatamente o que acontece na casa das pessoas, mas como elas se mostram para o mundo exterior. Então eu achei que esse livro coube muito nessa tag. A 7ª pergunta é: Semeando Flores, indique uma autora de romance de época. E essa também é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu basicamente indico todas as autoras dos livros que eu mostrei aqui, né? A Paula Alexandra, a Alicia Kleypas, a Sarah McLean, a Julia Quinn, né? Todas as outras que eu também não mostrei, que estão aqui na minha estante. Eu, pessoalmente, eu amo muito romance de época, então é bem difícil eu não indicar uma autora de romance de época. Mas, pelo bem da tag, eu escolhi uma que não está se falando muito atualmente, mas que já teve alguns livros lançados há alguns anos. Eu tô falando da Patricia Cabot, que é o pseudônimo da Meg Cabot para os romances de época. Esse livro aqui que eu tô na mão é A Rosa do Inverno, né? Olha, esse meu livro ele tá bem velho, tá bem desgastado. Já faz mais de 20 anos do lançamento dele, mas eu acho que a Patricia Cabot, a Meg Cabot, é uma autora sensacional. Os livros de romance de época dela são sensacionais. Até tem um livro dela resenhado aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards se der e aqui embaixo na caixa de descrição. Não é esse exatamente, é o Aprendendo a Seduzir, que eu gosto demais. É um dos meus livros favoritos de romance de época, então ela é uma das minhas autoras preferidas de romance de época, eu gosto demais. 8ª pergunta, a penúltima pergunta. Nem Tudo São Flores, um romance de época que te decepcionou. E eu não poderia falar de outro livro aqui, porque assim, acho que pouquíssimos romances de época realmente me decepcionaram. Agora, nesse momento, eu só lembro desse aqui que eu vou mostrar. Eu não lembro de outro livro que realmente tenha me decepcionado. Alguns são bem melhores do que outros, são, né? Mas todos ali ficam meio que razoáveis. Mas esse aqui, apesar de eu gostar da autora, apesar de eu gostar da escrita dela, apesar de eu gostar de outros livros dela, desse aqui exatamente eu não gosto. Eu não gosto do tema desse livro, que é O Perigo para o Inglês, o 3º livro da série Escândalos e Canalhas, da Sarah McLean. Então, vocês viram que nesse vídeo mesmo eu já indiquei um livro da Sarah McLean. Ela é, inclusive, uma das minhas autoras preferidas. Eu gosto muito da série Clube dos Canalhas dela. Eu gosto muito também do primeiro livro dessa série, né? Eu falei dos dois aqui nesse vídeo. Ela é a autora que eu tô repetindo, né? Esse é o 3º livro dela que eu mostro aqui só nessa tag, então eu realmente gosto dela, exceto por esse livro. Esse livro vai contar a história da Duquesa de Haven pedindo o divórcio do Duque de Haven por uma série de motivos que ela vai explicar, vai tentar explicar aqui nesse livro, né? Com uma série de flashbacks. Mas o que eu não gosto, que me decepcionou mesmo nesse livro, é que ele traz o tema de traição muito forte. Traição é o tema central do livro e eu não acho que a autora conseguiu reverter, né, o asco que eu senti com esse tema. Então vocês podem ver mais sobre a minha opinião sobre esse livro e sobre os outros livros da série no vídeo, né, da série completa que eu vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo também na caixa de descrição. Ah, mas pra você ver, esse é o livro que mais me decepcionou de romance de época, mas esse também é o livro preferido da Paula Alexandra, do Livros e Fuxicos, que foi de onde eu peguei essa tag. Ou seja, leia e tire suas próprias conclusões. E a última pergunta é: paisagismo, uma capa linda, perfeita, impecável. Eu acho as capas de romances de épocas muito bonitas, né? Basicamente todas elas mostram uma mulher com um grande vestido, ou apenas parte de um vestido, ou apenas a mulher, ou uma mulher com um vestido de noiva, olhando para a sua futura casa, né? Mulher de vestido. Ai, meu Deus, tá caindo. Mulher de vestido, né? Então, assim,
temos um tema, né, nas capas. E eu acho todas muito bonitas, né? Eu gosto desses vestidos grandões, né? Eu gosto dessa moda de vestidos. Acho que as capas da Tessa Dare são bem bonitas, né? São vestidos bem volumosos, bem bonitos. Mas, para responder a essa pergunta, eu trouxe um livro que tem uma mulher que tá com vestido, mas que é um pouco diferente, né? Eu acho que eu gosto da combinação de cores, enfim. E aí eu trouxe O Amante da Princesa, da Larissa Siriani, né, que tem essa capa, mulher com vestido, mas o vestido não tá tão à mostra, né? O rosto dela tá meio que escondido, né? As flores dão um destaque bom. Então eu gosto dessa composição de cores, né? Eu gosto de o rosto dela não tá 100% visível. E então eu acho essa capa muito, 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 muito bonita. E esse livro é muito bom também porque ele vai contar uma história brasileira. Ele vai contar a história de Maria Amélia de Bragança, que é a princesa do Brasil. É uma leitura que eu recomendo bastante e acho que super vale a pena, então fica aqui a indicação. Bem, então foi isso, essa foi a tag Primavera dos Romances de Época. Eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição tanto os livros que eu falei aqui, né, os links de compra, os links de resenha, quanto eu vou deixar também aqui embaixo o link do vídeo da Paula Alexandra, né, do Livros e Fuxicos, dessa tag, e também vou deixar o link de onde ela tirou a tag original, né, quem criou a tag tá aqui embaixo também, né, se você quiser ver mais sobre ela. Se vocês quiserem responder a tag também aqui nos comentários, fica à vontade, eu vou adorar, me marca, me chama, me mostra. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os livros que eu mostrei, de todas as indicações que eu fiz, né? São basicamente todas as indicações, né? Eu recomendo bastante a leitura de todos, né? Até do que eu me decepcionei, eu recomendo a leitura. É uma questão muito de opinião minha própria, né? Com o tema. Eu acho que você pode gostar se você relevar o tema, se você achar que não tem nada a ver. É uma boa leitura, é uma boa narrativa, né? Assim como todos os outros. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e também de se inscrever aqui no canal para ajudar na divulgação. Chama os amigos também. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos na próxima.